Olá, que Deus abençoe a todos. Olha, gente, nós estamos aqui direto da janela e nós iremos orar. Nós vamos falar com Deus mais um dia, mais uma noite, e diante da janela, diante do céu, nós iremos clamar, assim como Daniel, ele orava na janela. Deus foi com Daniel. Deus deu a Daniel o livramento. Deus deu a Daniel a resposta, deu a ele um espírito diferente. Deus colocou em Daniel um espírito diferente. E o nosso Deus, ele vai fazer algo diferente na sua vida. Ele vai fazer a diferença no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, na sua loja, em tudo que você colocar as suas mãos. Olha só, aqui no livro de 1 Coríntios, se você abrir aí a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, olha, capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 26, diz assim, olha, toma posse dessa palavra. Que essa palavra fique plantada dentro de você. Que essa palavra, ela venha dar fruto dentro do seu coração. Diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 26. Versículo 26 diz assim, olha. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Olha que maravilha. Olha isso. O que ele diz. Poucos. Olha o que Paulo ele manda que venhamos lembrar. Olha só. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Lembra quem você era quando Deus os chamou? Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Paulo diz, antes de Deus chamar vocês, vocês não eram de famílias importantes, vocês não eram poderosos, vocês não eram sábios aos olhos humanos. No versículo 27 ele diz, para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Olha que maravilha, gente. Deus, ele escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar os fortes. Deus, ele escolheu aqueles que não eram de família conhecida. Vamos dar um exemplo, Gideão. Quem era a família de Gideão? Gideão era o mais pobre, a família dele era mais pobre em Manassés. Quem era a família de Gideão? Quem era Davi? Davi não era forte, Davi era um menino quando Deus o chamou, mas Deus o tornou forte ao ponto de derrubar Golias. Imagina, pense nisso. Pense, quem era Salomão? Salomão era apenas um jovem e Deus o capacitou. Deus tornou Salomão o homem mais sábio que a terra já conheceu. Deus o tornou o homem mais sábio deste mundo. E o apóstolo Paulo, ele diz, lembra de quando Deus te chamou.
você não era de família nobre, você não era sábio ao ponto de se destacar diante dos outros, você não era forte, mas Deus te chamou. Deus te chamou. Ei, Deus te chamou. Deus me chamou. Não importa onde que eu nasci, não importa a escola que eu estudei, não importa a faculdade que você fez, não importa. Deus nos chamou. Deus chamou para capacitar. Deus chamou você para envergonhar os sábios, aqueles que acham que sabem alguma coisa. Sabe, quando criança, todos nós, eu e você, nós crescemos ouvindo falar a história de Sansão, a história de Davi. Nós crescemos ouvindo falar a história de Gideão. Nós crescemos ouvindo falar a história de Moisés que abriu o mar vermelho. Nós crescemos ouvindo falar a história de Salomão, o homem mais inteligente que a terra já conheceu. Só que nós não conhecia a palavra. Eu ainda não conhecia a palavra. Eu aprendi as histórias dos heróis, por incrível que pareça, eu não tenho vergonha de falar. Eu não tenho vergonha. Desde quando eu fiz catecismo, lá no catecismo, a minha professora de catecismo já falava sobre isso, sobre os heróis. Falava dos homens, de Gideão, falava de Sansão, que tinha o cabelo grande, falava dos heróis, mas eu não conhecia a palavra. Eu fui crescendo sabendo desses homens que eram fortes, poderosos, homens de guerra, Davi que derrubou Golias. Você também não era assim? Você não cresceu também ouvindo isso? Na minha casa, na sala, tinha quadros que ilustrava, mostrando, né, o mar vermelho aberto, tinha quadros. E nós crescemos vendo isso. Mas depois que nós meditamos na palavra, quando eu passei a ler a Bíblia, eu vi que todos esses homens que eram tão fortes, tão poderosos, na verdade, esses homens, eles eram homens iguais a nós, pecadores igual a nós. Depois que eu fui ler, eu descobri que Davi havia se prostituído, que Davi era um assassino. Davi matava, ele matava, derramava sangue. Davi, ele era um assassino. Davi é um dos meus preferidos. Davi é um dos meus preferidos, que Davi desde criança venceu Golias, mas depois eu descobri o crime de Davi. Meu Deus, como pode? Ele matou o marido da mulher e ficou com a mulher. Meu Deus, que horror! Aí agora vem Paulo dizendo, Deus escolhe as coisas loucas. Moisés, você lembra de Moisés? Moisés, ele foi um homem muito ousado, um homem que falava com Deus de uma forma que você nem imagina. Falava para Deus, se o Senhor não for comigo, então não vou mais. Pensa nisso. Moisés também matou. Eu descobri que Moisés matou um homem. Meu Deus, ele matou um homem. Moisés matou um homem. Mas Deus o chamou. E Gideão, hein? Gideão que com 300 ele venceu todos os midianitas. E Gideão, aí depois eu descobri que Gideão era idólatra. Meu Deus do céu, como é que pode? Gideão, ele era um idólatra. E Deus usou Gideão. Olha só. E Jacó? Jacó, para mim, era um homem muito inteligente, um homem que colocava as varinhas, um homem que, crescia, multiplicava, prosperava. Aí depois eu descubro que Jacó
era malandro, Jacó era enganador, mas Deus escolheu. Deus escolhe as coisas loucas, por isso. Mas por que eu estou falando isso? Para você entender que às vezes Satanás, ele fala que você não vai conseguir porque você pecou. Satanás, ele quer colocar uma culpa em você, quer colocar um peso. Satanás quer dizer que teu casamento está desse jeito por tua causa, quer dizer que teus filhos estão desse jeito por tua causa. Satanás, ele quer colocar uma pressão para você se sentir incapaz. Não se sinta incapaz. O Deus que capacitou aqueles que não eram nada, o Deus que pegou Saul, que não era ninguém, e colocou, uma das menores tribos era de Saul, e ele colocou como um rei de Israel. Esse Deus, ele é poderoso para colocar você como principal aí na sua cidade, aí aonde você está. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Eu estava conversando com uma senhora que ela falava que era ateu, não confiava, não acreditava em Deus. Aí eu comecei a falar de Deus, ela ficou nervosa. Ela ficou nervosa e eu disse, mas se a senhora não acredita em Deus, por que a senhora está nervosa com um Deus que a senhora acha que não existe? Não é verdade? É ou não é verdade? A pessoa diz que não acredita em Deus, mas quando você fala de Deus, ela fica nervosa. Como que ela fica nervosa com algo que ela diz que não existe? Então, só recapitulando aqui novamente para vocês que estão chegando, diz assim, olha, o apóstolo Paulo diz na primeira carta de Paulo, dele aos Coríntios, ele diz assim no capítulo 1, 26. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que não era nada, aquilo que era fraco. Deus escolheu para envergonhar. Deus te chamou, Deus te escolheu, você é um escolhido. Você não era de família nobre, você de repente não é filho de juiz, não é filho de advogado, você não é filho de diretor, de professor, de empresário, de repente você nasceu aí no interior do interior, mas Deus te chamou e Ele fará você uma grande testemunha para a glória dele. Tá certo? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Se eu pegar aqui a minha Bíblia, nós vamos clamar ao nosso Deus. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui entrando aqui ao vivo. Thalisson, Deus te abençoe. Dona Otília, peço oração pela minha Edeusuite, recuperação de cirurgia. Nós já vamos orar, gente. Vamos falar com Deus. É o momento da oração. Já passamos até do horário aqui. Vamos falar com Ele, o nosso Deus que pode todas as coisas. Ele é Deus. Ele é o Deus que faz o impossível se tornar possível. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, Criador do universo, Criador do céu e da terra. O Senhor escolhe as coisas loucas para envergonhar os sábios. O Senhor escolhe o fraco para envergonhar o forte. Sim, escolheu Davi e envergonhou Golias. O Senhor, meu Pai, escolhe aqueles de família que não é ninguém para envergonhar aqueles que se acham alguma coisa. Ó Deus, eu oro nesse momento por todas as pessoas, todos que pediram oração, pediram ajuda, pediram socorro. Eu oro pela Maria de Fátima, a Márcia, o Márcio, o Ricardo, a Lucinda. Eu oro, meu Deus, nesse momento, meu Pai. Eu te peço pela Tereza, eu te peço que o Senhor envie
o socorro agora, meu Deus, na vida, na família do Ivo. Eu oro, meu Deus, que o Senhor venha visitar nesse momento a Raila Rayane, a Railke, visita a Liduína, visita, meu Deus, o Mateus, o Matias, a Vitória, visita, meu Deus, nesse momento toda a família, o Thalisson, família. Eu te peço, meu Deus, por todos, pelo Zé Paiva, pelo José Wellington, visita ele, visita o José Wellington, visita a dona Sandra Silberto, visita a dona Otília, visita a dona Fátima, visita a vovó da Aldeota, visita todos os nomes que estão chegando aqui nesse momento, meu Deus. Que o Senhor estenda as tuas mãos agora e abençoa, livra das maldades, livra do mal. Visita o Márcio, Ricardo, a Lucinda, estende as tuas mãos, meu Deus, e toca no Roberto, meu Deus, e família. Eu te peço que o Senhor visite agora o Roberto Adams e família, toda a família. Visita nesse momento os católicos, evangélicos, espírita, não importa a religião, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Eu te peço nesse momento, meu Deus, pelos que estão desempregados, os que estão endividados, os que estão precisando de um socorro, precisando de uma saída. Meu Deus, estende as tuas mãos e abençoa nesse momento, meu Pai, a todos que estão enfrentando lutas na saúde. Visita, meu Pai, o Taqueu, visita a família, faz o que os médicos não podem fazer, ó meu Senhor, aquilo que a medicina não descobriu ou não pode fazer, que a tua palavra, ela não volta vazia. Então faz-se cumprir a tua palavra, abre os caminhos que estão fechados na vida do que está nesse momento em desespero, precisando alugar o imóvel, vender o imóvel, uma causa na justiça. Que o Senhor traga a resposta, envia anjos, meu Deus, agora. Envia anjos, abençoa todos os empresários, lojistas, dá sabedoria para lidar com os clientes, aqueles clientes, meu Deus, que têm sumido, que o Senhor traga de volta, que o Senhor venha iluminar, dá sabedoria a esse empresário, dá sabedoria a lidar com aquele cliente que quer tudo rápido, ou aquele que quer tudo devagar, que se for rápido acha que está com pressa demais. Dá sabedoria, Senhor. Abençoa todos. Senhor, eu estendo a minha mão agora e eu profetizo que da minha mão saia a tua bênção, saia o teu socorro. Abre as portas para o Senhor Alexandre. Abre, que haja contratos grandes, que o teu nome seja glorificado. Abre as portas, abre as fronteiras, derruba o gigante, dá sabedoria. Salomão, que era o homem mais sábio, meu Pai, o Senhor o chamou, o Senhor o escolheu. Então dá sabedoria a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém e amém. E graças ao nosso bom Deus, graças a Deus que é digno de toda a adoração. Acredite nisso, creia na vitória. Você não está sozinho, Deus está com você. Acredite que você, nesse momento, Deus está fazendo uma grande obra na tua vida. Nesse momento, Deus está fazendo uma grande obra na tua vida e na tua família. Não se desespere. Não fique pensando que você pecou, que você errou. Não fique pensando que as coisas não estão dando certo porque você fez coisa errada. Ou porque alguém olha para você e diz assim, como diz essa pessoa que é crente, que crê em Deus e vive fazendo isso e isso de errado. Não olha para quem aponta o dedo para você. Olhe para Deus. Deus é Pai. Se a gente fosse olhar para os heróis da fé que estão aqui na nossa galeria da nossa mente, não é verdade? A gente nem falaria mais o nome deles, não é verdade? Se a gente fosse ver o erro que eles cometeram, Salomão, por exemplo,
Salomão teve mais de 1000 concubinas. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Mas a gente não olha para ele, olhando para o erro. Olha para a sabedoria que Deus deu a ele. Davi, o que Davi fez. Mas a gente não deixa de amar a Davi, porque a gente não olha o pecado dele. A gente olha quem ele foi para Deus, e foi Deus que o chamou. E é Deus que está te chamando para grandes coisas. Eu profetizo, como profeta, ser tu uma bênção. Grandes coisas irão acontecer na tua vida, tá bom? Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente noite. Você que está aqui, Deus te abençoe. Envie essa oração, vamos compartilhar para todos, tá bom? Deus abençoe.